Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou a Miriam, eu auxilio na parte da medicina ocupacional também, tenho formação em segurança do trabalho, na área da saúde. A gente vai falar um pouquinho, focando na parte de saúde e segurança no trabalho, um pouco do histórico, a nível mundial, a nível Brasil, vai falar um pouquinho também do histórico, um pouquinho da CETRAB, nesse aspecto de segurança e saúde no trabalho também. Então, vai ser bem dinâmico, bem prazeroso para vocês estarem entendendo um pouquinho da história. Então, é a nível mais de esclarecimento um pouquinho da história desse tema nesse mês, tá ok? E nos outros dias serão ministrados outros temas de palestra que vão ser mais focados realmente em alguns assuntos específicos. Hoje seria mais uma abertura para a gente estar esclarecendo para vocês, colocando um tema mais abrangente e seria um pouco mais prazeroso, né? Não seria uma coisa muito focado aquela coisa maçante que vai acabar deixando vocês um pouquinho mais, como vou dizer... Eles estão falando que o áudio está baixo. Tá baixo? Pra gente falar um pouco mais alto. A gente vai tentar falar um pouco mais perto aqui. Então, é isso, gente. Eu acabei nem me apresentando, mas eu sou a Carol, a Miriam se apresentou, eu sou gerente de relacionamentos aqui na CETRAB, sou formada em Direito, com pós-graduação em Direito do Trabalho, e acabei vindo para essa área, me apaixonando, uma área muito rica, que a gente tem muito conhecimento a compartilhar com vocês, tá bom? A gente vai passar uma apresentação para vocês, então, contando um pouco da história, e no final a gente vai deixar uma abertura para quem tiver dúvida, para quem quiser fazer alguma consideração, tá bom? Vocês fiquem à vontade. Legal. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a história mesmo da segurança e saúde no trabalho. Nos tempos antigos, os trabalhos eles eram muito manuais, né? O trabalho era feito do início ao fim. E aí, quem começou a falar sobre doença ocupacional foi Aristóteles. Isso lá em 350 a.C., ele começou a falar das doenças que eram relacionadas ao trabalho nas minas. Depois disso, não sei se a Miriam já quer comentar um pouco, a gente trouxe para vocês a linha do tempo, desde a antiguidade até o Renascimento, e de como foi a história das doenças, né? Como que foi mudando as crenças. Então, aí a Miriam. Tudo bem, pessoal? Vou falar um pouquinho mais alto para todo mundo ouvir bem. Nós vamos falar um pouquinho da história no mundo sobre a parte das doenças. Como o tema desse mês é sobre a saúde também no trabalho, nós achamos interessante colocar um pouquinho para vocês sobre a história da doença no mundo e no Brasil. Então, desde a antiguidade, essas antigas civilizações, eles achavam que as doenças elas eram ocasionadas por causas naturais ou oriundas de deuses. Então, elas achavam que a doença ela surgia por uma punição no ser humano. Então, os deuses colocavam essa doença no ser humano para poder punir de alguma forma. Na época dos gregos, eles começaram a olhar com mais racionalidade. E aí, a nível científico mesmo, né, eles começaram a fazer algumas pesquisas. E aí eles começaram a associar essas doenças, né, as causas dessas doenças ao clima e ao ambiente físico, onde o indivíduo estava inserido. Nessa época também, surgiu o pensamento de que a doença ela era resultante de um desequilíbrio entre as funções do corpo e a natureza. Nessa época também, os médicos eles já tinham um olhar sanitarista, ou seja, eles já começavam a olhar com um olhar diferente na parte realmente do que estava envolvendo, o que estava acontecendo na área da saúde. Mediante isso,
eles começavam a defender as práticas de higiene, de nutrição, de uma nutrição equilibrada, para que pudesse se manter uma vida mais saudável do indivíduo. Então, desde a época dos gregos, já havia um estudo sobre isso. Na época dos romanos também, isso ainda na antiguidade, tá, pessoal? Que começaram a ser criadas, começou a se aprimorar essa parte das condições sanitárias. Então, desde essa época que começaram a haver investimentos na parte do suprimento de água, para o transporte, na parte de acesso às residências deles mesmo, e aí começaram a criar as águas através de fontes, os banheiros e utilidades públicas também. Por isso que nessa época, quando foi criado esse sistema de água por aquedutos, é que os romanos começaram a adquirir o costume de tomar banho regularmente. Como a gente vê na foto, eles estavam se banhando tudo, então já começou um costume nessa época. Então tinham os ambientes com salas para banhos. Inclusive, a gente verifica que algumas pesquisas defendiam além o sistema de suprimento de água, evitava-se algumas epidemias da época. Então, tudo se volta para a higiene, tanto da parte pessoal quanto a parte do ambiente. Já na Idade Média, o que a gente verifica? Que os pensamentos dessa época, eles tinham uma cultura cristã. Então, eles acreditavam que as doenças eram combatidas através da religião. Então, muitas pestes surgiram nessa época. Por exemplo, a peste bubônica, a lepra, a varíola, a tuberculose e várias outras. E eles acreditavam que poderiam ser tratadas através da religião. Apesar dessa crença de que as doenças estavam associadas ao pecado, outras ideias surgiram nessa época também para que pudesse se ter um avanço na área sanitária. A preocupação que se tinha nessa época, ela vinha acompanhada de medidas, né, medidas preventivas acerca da higiene, da nutrição também, né, como que as pessoas se alimentavam, a inspeção também dos alimentos, né, quais os cuidados que tinham que ter em relação à separação, preservação, né, conservação desses alimentos para o consumo. Além disso, a limpeza pessoal, como que era o sono dessas pessoas. Então, começava a avançar um pouquinho os estudos na parte da evolução sanitária. Nessa época também é que começaram a dividir as classes de especialistas. Então, em médicos, clínicos, cirurgiões, o pessoal da área de enfermagem. E começaram as ideias de construção de hospitais e instituições para poder atender esses grupos, principalmente os idosos, homens e mulheres e crianças. Já no Renascimento, o que a gente observa? Isso já falando do século XIX, tá, pessoal? Esse foi um período que teve o maior crescimento para a área da saúde. Nós mencionamos isso devido à revolução tecnológica que houve nesse período, tanto tecnológica como industrial, e impulsionou muitos estudos sobre o corpo humano e as doenças. O que a gente pode considerar em relação ao Estado, né? O que o Estado proporciona em relação à evolução na parte da saúde, realmente no Brasil e no mundo, né? O bem-estar da sociedade o que eles imaginavam? Se nós tratarmos a sociedade, o indivíduo, com saúde, né, preservando a sua saúde, sua integridade física, maior produtividade haverá. E isso vai contribuir para o crescimento das indústrias, consequentemente do país como um todo. Então, eles já viam com um olhar diferente a parte dos cuidados com o indivíduo. Nesse momento é que a epidemiologia ela começou a ganhar mais força. Então, começou a se investir, né? A economia do Estado começou a ter os avanços na parte de pesquisas, tanto na parte de técnicas de isolamento, manuseio de organismos microscópicos, e permitiu o avanço nessa área. Então, começaram a se descobrir vários mecanismos de transmissão dessas doenças.
o que a gente pode citar desse período? Alguns pesquisadores que marcaram a nossa história. Por exemplo, Louis Pasteur, Robert Koch, Joseph Lister e vários outros. Tá? Eles foram grandes pesquisadores dessa época, principalmente na área de vacinas, né? Então, foi nesse período que começou a avançar e a criar metodologias para a prevenção mesmo da pessoa. O que a gente pode mencionar um pouquinho desse período? O avanço, né, nas fábricas e nas indústrias, advinda, né, das grandes migrações de pessoas para grandes cidades, né? Então, vieram muitas pessoas à procura de emprego mesmo, né, de oportunidades, e aí começou a crescer as fábricas, as indústrias. Aí, o que ocasionou, né, desencadeou a migração de muitos trabalhadores para as cidades grandes, em busca dessa oportunidade de trabalho mesmo. O que acontece? Qual a consequência dessa vinda desse pessoal para as grandes cidades? Problemas maiores de saúde. Então, trouxe grandes problemas para as grandes cidades. Devido ao quê? Vinham aquelas pessoas com condições mais precárias, e aí eles viviam em cortiços, viviam amontoados, em locais mal ventilados, com condições precárias e bem miseráveis. E isso, o que ocasionou? Algumas doenças desse período acabaram aparecendo. Então, principalmente a febre amarela, a varíola, a cólera, a disenteria, a febre tifoide, escarlatina, o sarampo. Nós citamos algum grupo de doenças, né, devido a esse período, né? E isso, falando abrangentemente, devido à falta de higiene pessoal mesmo, a higiene dos alimentos, a falta de saneamento básico, a condições de convívio aglomerados. Então, foi desencadeando várias doenças nessa época. O que o Estado percebeu? Que o aumento, né, principalmente na mortalidade infantil também, ele começou a se preocupar. Então, ele visualizou, né, a necessidade de atenção à saúde da população pobre, que eles não tinham condições de pagar os serviços médicos, né, e só que eles representavam a nossa mão de obra das indústrias. Então, se não tinha essa mão de obra, como é que o Estado ia sobreviver? Tinha que investir num atendimento médico a essa população. E por isso que, atualmente, o que nós encontramos aqui no Brasil? Vou focar mais na nossa realidade, com o surgimento de alguns órgãos, tá? Então, depois de toda essa evolução dessa linha do tempo, o que a gente tem atualmente? A gente tem alguns órgãos que foram fundados em alguns períodos para poder atender a população. Vou dar um exemplo para vocês. Na década de 70, foi criado o Ministério da Saúde, né, ele desmembrou do Ministério da Educação, então foi focado mais para atender a parte da saúde no Brasil. Tem alguns órgãos também que foram criados, o Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS. Esse foi criado para fazer convênios com alguns hospitais particulares, para que as pessoas pudessem passar, né, e atender a classe de trabalhadores. Ainda na década de 70, a Medicina Comunitária de Atenção Primária à Saúde, o APS, foi criado. Já na década de 70, aí a gente já vê a criação do CONASP, né, que é um plano de reorientação da assistência à saúde, no âmbito da Previdência Social, e a implantação do AIS, que é Ações Integradas de Saúde. Tá, isso na década de 80. Agora, na Constituição de 1988, o que a gente observa? Que daí foi realmente se completou o movimento da reforma sanitária aqui no Brasil. Aí o Estado começou a oferecer, de forma pública, sem a participação das empresas particulares, o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é o que nós utilizamos atualmente, né, grande parte da população. Então, eu falei um pouquinho aqui só para ilustrar, pessoal, o que nós temos desde a evolução até os dias de hoje, mas realmente o que a gente enxerga hoje em dia não é... Ainda há melhoras a se fazer, porque ainda o atendimento público é bem precário, não atende a toda a população, mas assim, só para vocês entenderem um pouquinho da história.
E a gente vai prosseguir um pouquinho agora com vocês com outro tema, tá ok? Muito obrigada. A Miriam falou bastante sobre a história da medicina mesmo, né? Como que a saúde foi sendo valorizada. E aí, aqui, retomando para a parte de segurança no trabalho, medicina do trabalho, um marco muito importante foi a obra do Bernardino Ramazzini, que ele foi a primeira obra a falar sobre doenças relacionadas às profissões. Porque até então, como a Mira explicou, antes as doenças eram relacionadas aos deuses, a crenças, ou a castigos, punições, não levavam em consideração que um trabalho realizado de forma incorreta poderia causar uma doença. Então, esse foi um grande marco. E após esse período veio a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi quando os trabalhos deixaram de ser manuais e o processo feito por completo, né? Que antigamente, se você vendia um sapato, você fazia todo o sapato, desde a sola até o tecido, cadarço, e isso demandava muito mais tempo. Com a Revolução Industrial foi colocado máquinas no processo e cada um fazia repetidamente somente uma das tarefas. Então, um fazia o botãozinho do sapato, outro fazia um pedaço do cadarço, outro fazia o fecho do cadarço, e assim o processo foi ficando muito mais rápido, só que, consequentemente, também foi gerando muito mais doenças aos trabalhadores, porque se entendia que os trabalhadores tinham que trabalhar de acordo com as máquinas. E isso... Desculpa, gente. E os seres humanos não são máquinas, né? Então a gente tem que ter um limite de tempo de trabalho, a gente tem que ter uma preservação da saúde, da segurança dentro do ambiente de trabalho. A gente separou alguns vídeos para mostrar para vocês no final. Não sei se todos aqui já assistiram esse filme, que é a foto que está mencionada aqui, mas a gente deixou alguns trechos e vai passar para vocês, destacando a parte da medicina e da segurança no trabalho. As primeiras leis vieram da Inglaterra, então eles colocaram essas questões de limite de 12 horas de trabalho, obrigação dos ambientes serem ventilados, a proibição do trabalho de crianças, as paredes que deveriam ser lavadas 2 vezes por ano, os empregadores sendo responsáveis pelo tratamento de doenças infecciosas, porque até então, qualquer ambiente, mesmo que insalubre, mesmo com todas as dificuldades, eles eram usados como um ambiente laborativo. Então, não tinha essa questão de quantidade de horas por dia, não tinha limites e ocasionava muitas mortes e muitas doenças. No Brasil, a primeira lei sobre saúde e segurança no trabalho, ela foi em 1919, que veio com algumas regras básicas. E no ano de 1943, a gente teve a criação da nossa CLT. Tudo foi uma mudança de cultura, né, gente? Primeiro é o que falou, a gente veio do campo, foi entrando nas minas e fazendo trabalho meio que sem regras, e aí teve que ocasionar uma grande quantidade de acidentes, de mortes, para a gente entender a importância da segurança no trabalho. Então, a partir da criação da nossa CLT, que o Brasil foi evoluindo gradativamente com a criação de leis trabalhistas, fundos de pensão para acidentados, e, enfim, todos os benefícios que a gente encontra como são hoje. Aqui um pouco do início dos movimentos, né, dos trabalhadores, deles querendo seu lugar, seu espaço e entendendo a importância. E agora eu vou chamar o Murilo, que ele é da parte técnica aqui da CETRAB. Ele vai explicar um pouco para vocês sobre as nossas NRs, né? As primeiras que foram criadas, as mais importantes. Então, ele vai fazer um resumo aqui para vocês. Olá, boa tarde, gente. Tudo bom? Então, Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Aparentemente. Tudo certo, né, gente? Se tiver alguma coisa... Bom, se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat que a gente responde, tá? Bom, aí na tela tá algumas NRs, tá? Muitos de vocês, né, espero que sejam da área de segurança, tenham conhecimento e tenham em cabeça que isso aqui não é para atrapalhar a gente, não é para atrapalhar a empresa, não é para atrapalhar o colaborador, e sim para melhorar o ambiente e, consequentemente, a produção da empresa. Por quê? Toda empresa que leva a sério a segurança tem em si a consciência que é melhor manter o funcionário no bem-estar, né?
ali dentro das condições ideais que ele vai render mais, e não ele afastado ou ele até mesmo pelo INSS ou alguma coisa assim do tipo, porque é dor de cabeça para a empresa, seja com a receita e assim por diante, tá bom? Então aqui tá, vamos dizer assim, algumas das principais NRs, tá bom? Que compõem as 37 NRs que a gente tem hoje, tá? A NR1, nem vou falar tanto porque a gente vai ter um webinar só para tratar do PGR, que é a nova atualização aí que traz as diretrizes, né, do PGR, então virou basicamente o PGR junto lá com a NR9, tá? A NR5 vem exatamente, eu acho que as pessoas não dão tanto valor para a NR5, mas é aquilo que a empresa mais precisa, que é a participação do colaborador, de criar a CIPA e ter uma CIPA ativa dentro da empresa, porque só quem vai saber os problemas da CIPA, desculpa, da empresa vai ser a CIPA. Então, o colaborador vai fazer aquela reunião, vai falar, olha, tá faltando iluminação na minha linha de produção, ou assim por diante. Vai pegar e trazer aqueles problemas reais que às vezes são pequenos, mas faz total diferença. Igual tem histórias de, às vezes, colocar uma foto da família na frente do colaborador, já acaba melhorando o ambiente e o colaborador rende mais. Então, a CIPA é muito importante, assim como a NR6 fala dos EPIs, tem a parte aí da insalubridade, que você acaba conseguindo induzir a pessoa utilizar, tá bom? Gerar ali a parte da segurança, então entender que o EPI vai manter a audição da pessoa, por mais que, vou receber insalubridade, mas a que custo? Porque a audição você não tem de volta, então a NR6 vem para padronizar também, a NR10, questão de eletricidade, né? Não tem nem o que falar que, dependendo do choque aí, da parte você morre, fica em coma e assim por diante, sinalização, espaço confinado e trabalho em altura estão ali basicamente interligados. Então, se você vai adentrar dentro de um local, vamos supor uma caverna, uma mina, vai ter espaço confinado. Então, até né, vendo do nosso passado, a gente já conseguiu basear em problemas futuros que a gente podia ter. Então, por isso foi criada a NR33 e tanto a 35, né? Subir, criar prédios e assim por diante. Então, as NRs não veio, né, as normas regulamentadoras não veio para atrapalhar, e sim ajudar a gente a ter um ambiente melhor, a ter uma produtividade melhor, para já, baseado no nosso passado, tentar melhorar o futuro. Quer dizer que vai ser isso para sempre? Não. Sempre a gente está se atualizando, na verdade agora as NRs estão aí ainda sendo atualizadas, né, tem algumas que estão em pendências, mas isso aqui vai sempre se atualizar e é dever da gente, até mesmo né, nós da CETRAB, vem aqui ter um serviço de qualidade, trazendo as atualizações, tendo né, um pessoal de qualidade para vir informar, passar no momento que vocês necessitarem. Vou abrir uma CAT, uma CAT ou não? O meu funcionário ele está exposto ao frio, eu preciso dar qual EPI para ele, preciso fazer o quê? Então a gente tem que ter esse papel de ajudar vocês, né, de passar as informações, e a gente está aqui para isso. Por isso que a gente traz né, o Abril Verde, assim como os demais meses que a gente veio trazendo essas palestras para conseguir conscientizar, porque não é só segurança, não é só dentro da empresa, assim também como fora da empresa, a empresa também tem que dar aquele apoio, aquele suporte. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham essa consciência de, NR não está aqui para me atrapalhar. Tem um porquê atrás, tem um porquê da CIPA, tem um porquê do EPI, tá bom? E fazer, às vezes, sentar e fazer aquela conta de mais e menos e perceber que o funcionário sofrendo um acidente, ou ele estando desmotivado, ele vai render, ou enfim, vai dar mais trabalho para a empresa do que ele estando dentro da empresa produzindo, fazendo aquilo que às vezes só ele sabe fazer, ou que ele tem mais propriedade e assim por diante, tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa que queira saber? Bom, se caso tiver alguma dúvida, vocês me avisam que eu tento responder, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco da parte de medicina ocupacional, que é uma área, ela é especializada na relação entre o meio de trabalho e a saúde dos colaboradores. Então, a medicina ocupacional ela vai atuar na prevenção e tratamento de doenças
ou ainda ferimentos que ocorram especificamente no ambiente ou percurso de trabalho. O Brasil, ele é o quarto país em que mais ocorrem acidentes de trabalho. Por mais que a gente tenha muitas leis regulamentando, por mais que a gente tenha muitos meios de prevenção, a gente ainda tem que fazer uma mudança cultural, né? Por isso que a gente, é o que o Murilo falou, as NRs estão aqui para nos auxiliar, as leis e tudo, é para auxiliar que esse número diminua. Infelizmente, muitas empresas não entendem a importância de um EPI, de um EPC, de um treinamento, de uma gestão de segurança efetiva, que é justamente o trabalho da CETRAB, né? A gente faz toda a gestão para vocês, a gente está aqui para auxiliar vocês a entender toda a importância e cuidar dos funcionários. Eu vou falar um pouco da CETRAB, a Miriam vai me auxiliar. A CETRAB ela foi fundada em 1999, exatamente com o objetivo de oferecer soluções inovadoras no segmento de segurança ocupacional. Então, ela começou com segurança ocupacional e aí foi vindo medicina ocupacional e hoje a gente faz essa gestão completa. Você quer falar alguma coisa, Miriam? Não. A nossa equipe, a gente tem técnicos, engenheiros qualificados em constante treinamento. A gente preza muito pelo treinamento e qualificação dos nossos profissionais, justamente porque a gente entende que é uma área sensível, uma área em constante mudança. Então, a gente tem que estar sempre pronto para atender vocês, atender os nossos clientes da melhor forma. Então, na CETRAB nós temos as soluções inovadoras, unidades móveis, que é um dos nossos pontos fortes. Então, a gente consegue ir com o ambulatório até a empresa de vocês, fazer o atendimento dos colaboradores sem precisar mandar eles até uma clínica. A gente tem atendimento em nível nacional, então, mesmo onde a gente não tiver uma unidade da CETRAB, a gente tem parceiros credenciados que vão atender no mesmo formato que nós atendemos. A gente tem a centralização dos exames, então todos os exames necessários vão ser feitos em um único local, isso diminui o tempo do colaborador de ficar indo de um local para o outro. A gente tem uma relação de proximidade muito grande com os nossos clientes, justamente por ser um assunto muito sensível, né? Por ter questões muito técnicas, a gente vai de encontro com a necessidade dos nossos clientes para conseguir atender e principalmente cuidar da saúde dos colaboradores, saúde e segurança. E também a gente tem um sistema de gestão online. Esse é um grande diferencial porque através do sistema de gestão é possível controlar a saúde dos colaboradores, fazer controle de EPI, fazer você ter todo um histórico dos seus colaboradores em um único lugar. Então já vê um controle de ASO, vencimentos, tudo em um único local. Essas são as unidades que a gente tem. Como eu falei, o atendimento é nível nacional, mas as unidades que a gente tem no momento é a Matriz em São Bernardo, Guarulhos, Osasco e São Paulo. Todas a gente fez bem localizada, então próximos a pontos estratégicos para que vocês consigam chegar. E se não for nenhuma dessas regiões, vocês entrem em contato com o nosso setor de credenciamento, eles são especializados em encontrar clínicas que vão atender vocês o mais breve possível. Essas são nossas unidades móveis, as duas maiores, né, que a gente tem. Então, dentro dessas unidades móveis, a gente tem um ambulatório completo montado para atender vocês. E saúde e segurança ocupacional, para a gente finalizar o tema hoje, SST, na verdade, estou falando aqui, que é a sigla para saúde e segurança no trabalho, e é usado para designar um grupo de normas que visa o ambiente de trabalho mais saudável e seguro para os trabalhadores. A mensagem que a gente quer passar é justamente essa. A importância da saúde e segurança ocupacional. Não é só um papel, não é só alguns exames que tem que ser realizados. Na verdade, a gente está cuidando do ser humano e a continuidade da vida e da melhora mesmo contínua para ele no seu ambiente de trabalho. Vocês ficaram com alguma dúvida? Tudo certo, gente? A gente vai passar um vídeo aqui para vocês. 2 vídeos, na verdade, do filme do Charlie Chaplin. Eu só vou deixar de compartilhar aqui para abrir o vídeo e já coloco de novo.
Aqui, gente, a gente consegue ver, né, como eles, de uma forma exagerada, engraçada, claro, mas relatando como, na época da Revolução Industrial, os homens queriam que os trabalhadores fossem como máquinas. Então, o máximo que eles conseguissem otimizar do tempo do processo, eles iriam fazer isso. E também, se vocês perceberem, ele começa a ficar um pouco sequelado. Então, ele faz só aquele movimento, ele sai fazendo aquele movimento. Então, por isso que a gente precisa fazer os exames periódicos, ver como está a saúde, inclusive mental desse trabalhador. E aqui um vídeo sobre a segurança do trabalho. Esses dois vídeos, pessoal, foi para mostrar como, né, é o que eu falei, é de uma forma exagerada, de uma forma engraçada, mas que levava à consciência das pessoas. Então, nessa época, os trabalhadores, eles eram tratados como máquinas. Então, quanto mais você fizesse dentro daquele tempo, era melhor, sem nenhuma segurança. Então, vocês veem a máquina enorme, ele, de uma forma engraçada, entra dentro da máquina, mas isso, infelizmente, acontecia muito, né? Então, muitos acidentes aconteciam porque não tinha um EPI, não tinha um treinamento de como utilizar aquela ferramenta da melhor forma, e isso que foi mudando ao longo do tempo. Eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, o que vocês acharam desse primeiro, o que vocês gostariam de ver nessa semana do Abril Verde, essa campanha que a gente está fazendo de conscientização, de aprendizado, de compartilhamento, o que vocês estão pensando para esse momento? Deixa eu ligar a câmera. Tem alguém digitando? A gente vai deixar um tempo aqui para vocês falarem, assim como aqui, Júlia Santos, gostei bastante de vocês terem contextualizado a história, importância de segurança, que bom. Queremos segurança do trabalho na prática, no chão de fábrica. A gente pode falar um pouco
com vocês esses dias, que nem o Murilo já salientou, a gente vai ter um dia só sobre o PGR, então a gente vai falar bastante dos cuidados internos, um dia só sobre e-social e um dia sobre gestão ocupacional completa, que é como funciona esse trabalho dentro de uma empresa. Mas, de qualquer forma, a gente vai salientar nos próximos a segurança do trabalho na prática. É uma boa sugestão. Muito obrigada, Thaís. Tem alguém digitando? Infelizmente, a maioria das empresas só visam lucro, sem a segurança dos colaboradores. Isso é muito comum em ambientes de trabalho. Então, é o que a gente salientou aqui, né? É uma mudança cultural. Ainda a gente conversa sobre isso, porque a gente é uma empresa de assessoria e a gente nota realmente uma resistência das empresas em entender a importância. Mas é uma luta cultural. A gente vem ganhando espaço ao longo dos anos. Como vocês podem ver, as coisas aconteceram até que bem rápido, né? Quantos anos a gente viveu sem segurança no trabalho? Então, muitas empresas ainda estão se adequando, por mais que isso já esteja muito mais forte hoje em dia. A gente teve algumas coisas importantes no ano passado, que foi a entrada do e-social, que já visa a proteção do trabalhador, o controle das informações, e isso já vai diminuir, com certeza, muitas coisas que acontecem sendo feitas de qualquer jeito. Então, agora, com essa prestação de contas, aumenta a dificuldade das empresas em não cumprir, aumenta a dificuldade das empresas. O que eu quis dizer é que vai aumentar a efetividade dos processos. Serão dias seguidos, sim. A gente vai fazer segunda, terça, quarta e quinta-feira. Sexta-feira dessa semana vai ser feriado. Então, amanhã é social? Amanhã a gente vai falar sobre o e-social, a entrada, a importância, o que é abordado, né? Quais são os requisitos. Enfim, amanhã vai ser sobre o e-social. Quarta-feira a gente vai falar sobre o PGR. E quinta-feira a gente vai falar sobre gestão ocupacional completa. Como que é o trabalho dentro de uma empresa e o trabalho da CETRAB, mostrando alguns exemplos para vocês. Todos os dias no mesmo horário. Todos os dias às 3 horas. A gente fez a campanha a semana inteira. E como eu falei, os treinamentos, né, as palestras vão ficar gravados. A gente vai disponibilizar na nossa plataforma do YouTube para vocês. E tendo a participação em todos, vocês ganham um curso com certificado da nossa plataforma EAD. Não consegui me inscrever na palestra do e-social, inclusive entrei em contato pelo WhatsApp, mas o link que me enviaram dá erro no ato da inscrição da palestra de amanhã. José Antônio. A gente fala para eles usar o mesmo link. O mesmo link de hoje, né? A gente vai usar o mesmo link para todos os dias. Então, todos os dias dessa campanha de Abril Verde, vocês podem acessar através do link que vocês já estão usando hoje. Então, não precisa fazer várias inscrições. É isso, né, Murilo? 10 minutos antes ele envia de novo. Isso, aí 10 minutos antes ele vai enviar um lembrete para vocês. Olha, vai começar, para ninguém perder. Eu agradeço quem ficou até o final agora. Eu sei que a gente ultrapassou um pouco do tempo. E conto com a presença de vocês nessa semana. Se vocês tiverem ideias, sugestões do que vocês querem ver nessa semana, a gente vai trazendo para vocês. Tá bom? Pessoal, só queria fazer um comentário. Todos os meses nós estamos ministrando as palestras de campanha, mais da campanha de saúde, né? Então, janeiro, fevereiro, março, houveram palestras sobre as campanhas de saúde mesmo, e nós colocamos os horários também das 15 horas, e houve poucos inscritos. Então, se vocês, nessas apresentações dessa semana, colocarem os melhores horários para a gente estar apresentando para vocês não perderem as palestras.
porque nas próximas palestras haverá também, além da palestra, haverá sorteios, premiações, então é importante a participação de vocês. Então, assim, nós estamos ministrando normalmente no horário das 15, né? Isso, pelo menos uma vez por mês a gente faz a campanha de saúde do mês. Então, foi janeiro branco, março lilás, abril verde. É que como o abril verde é voltado à segurança e saúde do trabalho, a gente fez uma semana de palestras e treinamentos. É importante que vocês participem. Então, a gente ministra uma vez ao mês, não sei se é o dia da semana ou o horário que está sendo ministrado. Está havendo uma participação razoável, mas a gente gostaria da participação de mais membros das empresas, né? E aí a gente gostaria de que vocês falassem um pouquinho também posteriormente, né? Aproveitar essa semana que vai ser todos os dias as palestras, mencionarem qual o melhor dia e horário para a gente estar encaixando com a rotina de vocês. Legal, gente. E como vocês se inscreveram nessa, provavelmente vocês vão receber o convite para as próximas. Então, a gente manda no mesmo e-mail que vocês se inscreveram o convite das próximas palestras. Então, fiquem ligados no e-mail que todo mês a gente manda. Então, pelo menos uma campanha de conscientização. E acompanha nossas redes sociais, muito bem lembrado, Murilo. Lá a gente posta alguns temas importantes, publicações, alterações em normas. A gente está sempre atualizando tanto o nosso Instagram, Facebook, como o LinkedIn. Tá bom? Bom, gente, a gente vai encerrar. Tem mais alguma coisa? Alguém escrevendo. Nas redes sociais é Cetrab Group, né? Eu vou colocar. Não sei, o Raoni tá aí acompanhando. Vou pedir para ele colocar. Ah, ele já colocou aqui, gente, ó. Esse é o link do nosso Instagram. Coloca o LinkedIn também, Raoni, por favor. Se vocês quiserem seguir a gente lá, que a gente vai estar sempre colocando novidades, atualizações, é bem legal. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.